todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e esse é o canal Assembleiano Apologista. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o texto de Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Será que esse texto ele se aplica a Jesus ou ele se aplica a Jeová? Então vamos ler o que fala aqui, Apocalipse capítulo 1, do versículo 4, vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, quando os testemunhas de Jeová, eles pegam esse texto aqui, de Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eles dizem que se aplica a Jeová. Inclusive, na Bíblia deles está aqui o tetagrama, está a palavra Jeová, ou Jeová. Mas, meus ouvintes, nós sabemos que o tetagrama ele não se encontra nenhuma vez no Novo Testamento. Nós sabemos que na Bíblia deles foi trocado, a palavra que no original grego é curios, foi trocada pelo tetagrama 237 vezes. Então aqui, quando aparece aqui, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, a palavra aqui é curios. E curios no original significa Senhor. Só que eles alegam que, como no versículo 4 está dizendo aqui essa expressão, essa seguinte frase, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa frase aqui ela se repete no versículo de número 8. Lá está dizendo também, que é e que era e que há de vir. Mas essa frase aqui ela é aplicada tanto a Jeová, tanto ao nosso Deus Trino, quanto também a Jesus Cristo, porque aqui nós percebemos no versículo 7 que começa a falar novamente de Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Quem que virá nas nuvens e todo olho o verá? É Jesus. E também está falando aqui até mesmo os que o transpassaram. E quem foi transpassado? Foi Jesus que foi transpassado. E aí quando fala aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, essa palavra aqui é o próprio Jesus Cristo que está dizendo. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então note que essa frase também ela se aplica a Jesus, o que é, o que era e o que há de vir. Note que ela tanto se aplica a Jesus porque no versículo 7 já está dizendo que Jesus ele virá sobre as nuvens. Então essa frase aqui, o que é, o que era e o que há de vir, ela também se aplica a Jesus. E como também que nós podemos saber que esse versículo se aplica a Jesus? Como aqui está dizendo aquele que é, aquele que era, aquele que é, aquele que era, nós vamos ver que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Está lá em Hebreus 13, versículo 8. Então por isso que pode se aplicar a Jesus aquele que era e aquele que é. Porque Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como também que nós podemos saber que esse versículo 8 aqui se aplica a Jesus? Porque quem que vai voltar para buscar os escolhidos? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, está dizendo que é Jesus que vai voltar sobre as nuvens para buscar os escolhidos. E Mateus 24 também, em versículo 30 e 31, corrobora, dizendo que Jesus Cristo que vai voltar e todo olho o verá. E também para nós sabermos que Apocalipse 1,8 se aplica a Jesus, basta nós lermos 3 versículos, Apocalipse 2, versículo 8, Apocalipse capítulo 1, versículo 17, Apocalipse também, capítulo
22, versículo 13 e 16. Vamos ler primeiro o que fala em Apocalipse capítulo 1 e versículo 18. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui o apóstolo João, quando ele viu a Jesus, ele caiu aos pés de Jesus como morto, né? E Jesus disse para ele: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Quando nós lemos também Apocalipse capítulo 2, versículo 8, vamos ver Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem foi morto e reviveu? Foi Jesus, e aqui está dizendo que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E quando nós lemos também, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13 e o versículo 16, vamos ler lá o versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aí continuando aqui no contexto, nós lemos também no versículo 16, olha que fala: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então nós vemos claramente aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 13 e o versículo 16, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu, Jesus, versículo 16. Então aqui está se referindo a Jesus, que ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Então nós vemos claramente nesses 3 versículos aqui de Apocalipse, dizendo que Jesus Cristo ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então Apocalipse capítulo 1 e versículo 8 se aplica assim a Jesus Cristo. Eu estarei nesse momento agora mostrando a você, amado ouvinte, comentários bíblicos, comentários teológicos da revista da Escola Bíblica Dominical, de livros de teologia e também de várias Bíblias, comentários de várias Bíblias, inclusive a Bíblia da Assembleia de Deus. Nós vamos ver no comentário ali, cremos, né, da Assembleia de Deus, falando que se aplica a Jesus, Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Nós vemos aí nessa imagem, nessa foto aí, que é uma revista da Escola Bíblica Dominical do ano de 2008, né, da CPAD, Jovens e Adultos, e o título da revista é Jesus Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E nós vemos aí claramente, né, nomes e títulos de Cristo, né, divindade lá, alfa e ômega, Apocalipse 1 e versículo 8. Tá vendo? Então se aplica a Jesus, segundo essa revista aqui da CPAD, da Escola Bíblica Dominical do ano de 2008. O próximo comentário bíblico aí é dessa pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, né? Um homem muito conhecido, teólogo e comentarista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nós vemos claramente aqui Jesus Cristo, né? E seus nomes e títulos. Aí nós vamos ver aí alfa e ômega, Apocalipse 1 e 8. Olha lá, alfa e ômega, se aplica a Jesus. Vamos ver que está circulado o nome de Jesus e está na página 422 dessa pequena enciclopédia bíblica. Vamos passar para o próximo comentário. E nós vemos aqui um livro de teologia da CPAD também, da curso de teologia da ETAD, e aqui no livro Doutrinas Bíblicas, nós vemos aqui que Apocalipse 1:8, está aqui no quadro O Filho, onipotente, Apocalipse 1:8, então também se aplica a Jesus Cristo. Vamos passar aí para o próximo comentário bíblico. Aqui nós vemos um comentário bíblico de um teólogo que ele nem é da Assembleia de Deus, o nome dele é John Gill, como vocês estão vendo aí, olha lá, pregador teólogo. Nós vemos aqui que ele era do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e ele foi autor de uma análise bíblica, né, em inglês. E o pai dele era diácono da Igreja Batista e ele também fez parte da Igreja Batista. Olha o que ele diz, ó: eu sou o alfa, o ômega, eu sou o alfa e o ômega. Estas são as palavras do próprio Cristo.
aqui embaixo ele coloca: alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última, e elas significam que Cristo é o primeiro e o último. Então até esse teólogo aqui, né, ele foi o autor aí de uma análise bíblica, né, em inglês, né, porque ele era da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Então o John Gill, ele disse que o alfa e o ômega é a primeira letra do alfabeto, Apocalipse 1:8, significa aí que Cristo é o primeiro e o último. E também ele fala que estas são as palavras do próprio Cristo. Então não precisa de nem comentário da própria Igreja Assembleia de Deus. Tem comentários de teólogos de outras denominações que ensina também que Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus. Também um comentário bíblico aqui da Bíblia Shed, Apocalipse 1:8, nós vemos aí o comentário bíblico, ó, está dizendo assim: alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, apontando para Cristo como autor e fim de todas as coisas. Então fica claro aí mais um comentário bíblico apontando que o alfa e o ômega de Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus. Vamos ver o próximo comentário. Esse próximo comentário aqui, o último que eu estarei mostrando, é da Bíblia de Estudo Dake, também da CPAD. Me fala aqui no comentário bíblico de Apocalipse 1:8, a primeira e a última letra do alfabeto grego, usado 4 vezes em Apocalipse, para referir-se a Cristo. Em todas as passagens, exceto em Apocalipse 21, versículo 6, né? Então em todas as demais, está mostrando que se aplica a Jesus, né? Está falando aqui, ele também é chamado de o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é chamado de o Todo-Poderoso em Apocalipse 1:8. Ele é o primeiro e o último aqui. Então esse versículo se aplica a Jesus Cristo. Aqui é um comentário da Bíblia Assembleia de Deus. Quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, nós vamos perceber que o versículo ele está todo em vermelho. E essa Bíblia, todas as vezes que é Jesus que está falando, as letras estão em vermelho. Então, segundo essa Bíblia aqui, é o próprio Jesus Cristo que falou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E quando nós olhamos também nessa mesma Bíblia da Assembleia de Deus, no resumo da declaração de fé das Assembleias de Deus, nós vamos ver na página 5, quando ele está falando de Jesus aqui, ó, Jesus também é Deus. Nós vamos perceber que quando se aplica o atributo divino para Jesus onipotente, está aplicando Apocalipse 1:8. Então, segundo essa Bíblia aqui da Igreja Assembleia de Deus, na declaração de fé das Assembleias de Deus, Apocalipse 1:8 é aplicado para Jesus, dizendo que Jesus ele é onipotente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender melhor sobre esse assunto, sobre esse texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que se aplica a Jesus, e que você possa ter um dia abençoado na presença de Deus, e fiquem todos na paz do Senhor.